Fala pessoal, e aí, beleza? Vamos lá, vamos continuar mais um vídeo aqui, tá? Vamos agora falar nesse vídeo sobre, sobre a função dessas três médias, tá? A de 17, que é a minha azul aqui, a de 34, que é essa minha amarela, e a de 144, que é a minha lilás, tá? E depois a gente vai falar sobre o cruzamento entre da 17 com a de 34 e a 17 com a de 144. E os cruzamentos que ocorrem, como este aqui, tá? Da de 34 com a de 144 e assim, e a gente vai seguir adiante. E eu vou falar também aqui quais são os pontos em que eu faço minhas operações, tomando como base apenas as minhas médias de 17, 34 e 144. Tá? Vou começar pela de 17 aqui. A minha média de 17 é uma média muito rápida, tá? Ela responde mais rapidamente e ela funciona para mim como um suporte de resistência, tá? E uma LTA bem consolidada, tá? Uma LTA bem legal, tá? E uma LTB também. E ela indica para mim mais rapidamente que uma tendência ela está se aproximando, tá? Quando ela cruza de 144. Então vou mostrar para vocês aqui os momentos em que a 17 cruza de 144 e eu vou mostrar para vocês quão rápido ela já demonstra isso para a gente. E quando ela cruza também a de 34. E aí vamos comparar o tempo, tá? Neste caso aqui, por exemplo, olha só, ele vem numa tendência, o gráfico vem numa tendência de baixa, aí lateraliza, aí sobe, depois retorna aqui, e aí agora sobe novamente. Olha só, a minha média de 17, ela cruzou de 34 aqui, ó, de baixo para cima, tá? E logo depois, ela cruzou mais uma vez aqui, tá? Então, olha só, ela cruzou 17 aqui, ó. Eu alterei o fuso horário, tá? Para poder ficar fácil aqui para operar. Ela cruzou aqui às 10, 22h35. A de 17 cruzou de 34 às 22h35. Certo? E depois, às 22h42, ela cruzou a de 144. Ela cruzou já a de 34 às 22h35, 22h36. Certo? E praticamente quase 10 minutos depois ela cruza de 144. Quando isso acontece, a média de 17 ela está mostrando que uma tendência está por vir. Tá? Mas eu preciso de confirmação, porque a de 17, por ela ter poucas amostras, ela pode informar mais rapidamente, mas eu preciso de confirmação. E qual é a minha confirmação? É quando a de 34 cruza a de 144, tá? Olha só, quando a de 17 cruzou a de 34, às 22h36, a de 34 cruzou a de 144, às 22h52, 22h35, 22h36, 22h52, isso é praticamente o quê? Quase 30 minutos depois, né? 30 minutos depois. 30 minutos depois. Então a média de 17 ela já está me dando uma informação antecipada do que pode estar acontecendo. E aí aqui eu tenho um período de acumulação. E aqui novamente ela cruza. E aí eu tenho neste momento aqui agora uma tendência de alta se consolidando. Certo? Porque eu sei que é uma tendência de alta se consolidando. Certo? Porque nestas três médias, como é que eu considero aqui uma tendência de alta ou de baixa? Vou mostrar aqui uma tendência de alta. Quando o gráfico está em uma tendência de alta, observando somente a luz dessas três médias, perceba a minha média de 144 aqui. Logo acima a minha média de 34. Logo acima a minha média de 17.
Quando eu tenho a média de 144, acima dela a média de 34, acima dela a média de 17 e acima da 17 o gráfico, então eu considero que o gráfico está em tendência de alta, certo? Olha só o que aconteceu aqui. Ó. Neste caso eu estou em tendência de baixa. Quando a média de 144 está acima, já é o contrário da de tendência de alta. Quando a média de 144 está acima, a média de 34 está no meio e a média de 17 está abaixo delas duas e o gráfico passando por debaixo das três médias, então eu estou numa tendência de baixa. Olha o cruzamento dela aqui. Ó. A de 17 já cruzou aqui a de 34. Olha só. Olha quando iniciou essa tendência de alta. E olha a média de 17 já informando para a gente aqui. Ó. E eu preciso de uma confirmação. Qual é a minha confirmação? A média de 34 cruzando a de 144. Certo? E olha quanto tempo aqui nesse caso. Ó. 7 e 8. Aqui 7 e meia. Praticamente 30 minutos depois. Você pode perceber que sempre quando a média de 17 cruza de 34, 30 minutos depois, em média, se tudo se consolidar, se tudo conspirar a favor, a média de 34 cruzar de 144, uma tendência vai se formar, certo? Ou de alta ou de baixa. Tá? Perceba que quando as duas cruzam, tá? A de 34 cruza de 144, é porque perceba que quando a de 17 cruza a média de 144, é porque a de 34 já vai cruzar logo em seguida, a de 144, tá? Isso aqui já é uma consolidação de tendência, tá? Vamos observar aqui, ó. Olha só, a média de 17 cruzando a de 34 às 10h58, a média de 34 cruzando a de 144 às 11h13. Nesse caso ela foi um pouquinho mais rápido, tá vendo? Foi um pouco mais rápido. E olha, às 10h58 a de 17 cruzou de 34, às 11h04 a de 17 cruzou de 144. Então aqui eu tenho uma reversão de tendência e aqui aconteceu muito mais rápido. Tá? Então houve uma tendência de baixa aqui forte. Certo? Olha aqui neste caso. Às 12h13 a de 17 cruzou a de 34. Vamos ver quanto tempo depois. A de 34 cruzou a de 144. 12h13, 17 cruzou a de 34. 12h37. Perceba, tá vendo? Quase que 30 minutos depois. Certo? Quase 30 minutos depois. Então, acho que ficou claro para vocês. Se não ficou claro, entre em contato comigo, converse comigo aí que eu tenho o maior prazer em responder todos. Tá? E quando é que eu opero? Eu opero somente em tendência. Anotem isso aí, importante. Só opero em tendência de alta ou de baixa. Eu não opero quando o mercado está lateralizado. E quando é que eu sei que o mercado está lateralizado? Somente observando as médias. O mercado está lateralizado quando o gráfico ele está cruzando as médias de 34 e 144. Ele está tocando a média de 34 e 144 há muito tempo. Ou quando ele está passando entre a média de 34 e de 144. Neste caso aqui, ó, olha a média de 34 aqui, olha a média de 144 aqui embaixo, olha o gráfico passando no meio. Olha o gráfico passando entre a 17 e 34 e entre a 17 e 144. Eu não opero neste momento. Não façam operações neste momento, quando o mercado está lateralizado, porque operar com essa estratégia de 3 médias móveis e fractais de 5 períodos, este fractal de 5 períodos não é para ser utilizado. Ele não está
não se adequa, esse fractal de 5 períodos, ele não ocorre com precisão, com assertividade, quando o mercado está lateralizado. O mercado lateralizado é outro modelo de fractal. Lembre que eu falei que são 40 tipos de fractais, certo? Então, o mercado lateralizado, vou repetir, não opere em mercado lateralizado com essa estratégia, certo? Outro caso de um mercado lateralizado, aqui, ó, olha o gráfico como ele está aqui nesse ponto, ó, tocando muito as médias de 144, 34, próximas umas das outras, e o gráfico ali tocando nessa região. Não opere neste momento aqui com essa estratégia, certo? Operar aqui é outra estratégia. Opere sempre em tendência. Não opere neste momento aqui, ó. Estou circulando aqui agora com essa estratégia. Não opere o gráfico passando entre as médias, cruzando as médias. Não façam operações neste momento, certo? Eu tenho visto várias pessoas fazendo operação neste momento e não é recomendado fazer. Pode ter vitória? Pode, mas a assertividade é muito baixa, tá? Outro ponto aqui, ó, que você tem lateralização. Não opere nesse momento. Onde é que você tem que operar? Em tendências. Olha aqui que tendência. Olha que pernada linda aqui, ó. Olha quantas vitórias você teria aqui neste ponto, certo? Quando a gente for ver um vídeo sobre o operacional, vocês vão ver. Olha quantas vitórias a gente poderia ter aqui com a nossa estratégia, certo? Olha outro ponto aqui, o mercado lateralizado. Não opere nesse ponto, certo? Outra coisa também, não, se você estiver a favor da se você estiver em uma tendência de alta, não opere em contra-tendência. Não opere em contra-tendência. Eu estou na tendência de alta, eu vou operar apenas call acima. Não opere put em tendência de alta. Eu vi muita gente fazendo isso também. Pode dar win? Pode, mas a assertividade é menor, certo? Então, não opere dessa forma. Olha outro ponto aqui, o mercado lateralizado, as médias muito próximas umas das outras, o gráfico cruzando o tempo todo, formando muito pavio. Esses momentos aqui, ó, esse fractal de 5 períodos não funciona, certo? Mercado lateralizado é um veneno para o fractal de 5 períodos. Não use fractal de 5 períodos, essa estratégia. Desta forma, quando o mercado estiver lateralizado, use ele em tendência, sob determinadas condições que não vou dizer, certo? Então, esta é a função da nossa média de 17, eu já falei. A de 34, vamos lá. A de 34, ela funciona como suporte de resistência. Perceba que quando eu estou numa tendência, certo? Se romper a de 17 é mais fácil romper, mas ela toca mais vezes a de 17, tá vendo? Se romper a 17, eu ainda tenho uma segunda barreira, que é a nossa de 34, certo? É mais difícil romper a de 34, certo? Do que a de 17. A de 17 é mais fácil romper. É impossível romper a de 34? Não. Olha aqui, rompendo a de 34 e a de 144. Certo? Depois a gente vai falar sobre o volume que foi empregado aqui, certo? Para romper essas médias, tá? Teoria de Dow, não é agora não. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, nos próximos vídeos, tá? Mas o que importa aqui nesse momento é você perceber, olha, quando a média de 144, quando o gráfico toca, ele praticamente tem uma resistência muito grande. Existe uma tentativa de rompimento, o volume aumentado, depois eu falo sobre isso. Mas ele não consegue, várias vezes ele tenta romper e não consegue retorno, certo? Então perceba aqui, ó, a de 34 às vezes ela rompe, a de 144 é mais difícil de romper, mas rompe
também, tá? Isso você tem que observar a questão do padrão de candlesticks, né? A questão do volume quando vai haver rompimento. Mas o foco desse vídeo aqui, dessa aula, é para falar especificamente dos locais que você deve operar, dos locais que você não deve operar, a função da média de 17, quando a média de 17 cruza de 34, o que ocorre, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, quando a média de 34 cruza a de 144, tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, qual é a função da média de 34, que nós já vimos, funciona como suporte de resistência. E qual é a função da média de 144? Ela funciona também como suporte de resistência, só que ela é um suporte de resistência mais forte do que a de 34 e a de 17. Tá? Essas médias, eu também chamo elas de fractais, certo? Só que fractais maiores. Eu tenho um fractal de 5 períodos, que eu já expliquei como é que ele forma. E eu tenho uma média de 17, que é um fractal de 17 períodos. Certo? Ele é um equivalente, para mim, eu considero como fractal de 17 períodos. Certo? E eu tenho uma média de 34, que é um fractal de 34 períodos. Certo? E eu tenho uma média de 144, que é o meu fractal maior, certo? Mais forte, que respeita mais do que as de 34 e 17, certo? Ele tem mais dificuldade de rompimento, é um fractal maior, de um ponto de visão maior pela definição de fractal. Pela definição de fractal, a média de 144 é como se eu estivesse vendo o fractal de 5 períodos de uma escala muito maior, certo? A média de 34 é como se eu estivesse vendo esse fractal de 5 períodos que é formado aqui, ó, de uma escala mediana, certo? E a média de 17 é como se eu estivesse vendo esse fractal de 5 períodos de uma escala mais próxima. Então é como se eu tivesse imagina uma luneta, tá? E aqui eu estou com uma luneta bem próxima, vendo o gráfico sendo formado com uma certa proximidade, por exemplo, digamos a 1 metro de distância. A de 17 eu estou vendo, eu pego a luneta justo para 17 metros de distância, então eu vejo o gráfico de outra forma. Tá? Já de 34 eu ajusto o campo de visão para 34 metros de distância, então eu consigo ver esse gráfico com um outro comportamento, de outra forma. Certo? Já a média de 144, a mesma coisa, então eu ajusto a minha luneta para 134 períodos, então eu consigo ver este gráfico acontecendo em, seja lá qual o tempo gráfico, se é 1 minuto, se é 30 segundos, eu consigo ver este gráfico sendo formado a uma distância e eu vou ter um campo de visão melhor, mais amplo, certo? Então esta é a função dessas 3 médias e em conjunto com esses fractais. São 4 fractais de pontos de visão, em distâncias diferentes, distâncias de visões diferentes. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e a gente volta no próximo vídeo. Valeu, valeu, valeu.